Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas. Esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou Fábio Marques, mais um dia aqui com você para a gente conversar sobre tudo que tem acontecido no universo dos esportes. Eu quero te lembrar de mandar um e-mail para nós no atletasnoar@boasnovas.tv. Assim você pode interagir com a produção do nosso programa e também participar do sorteio desses brindes que estão aqui na mesa. Toda semana a gente sorteia um brinde desse para alguém que manda e-mail para a gente. Esses mesmos brindes também estão à venda lá no site do atletasdecristo.org. Um preço muito bom, um preço bacana para que você possa ganhar um brinde desse e também participar da Missão Atletas de Cristo. Falando em Missão Atletas de Cristo, eu quero te lembrar de fazer a sua inscrição para o 31º Congresso Nacional de Atletas de Cristo. Vai acontecer entre 10 e 13 de dezembro na cidade de Campinas, com o tema Vencendo em Meio às Derrotas. Eu espero que você possa estar lá. Todas as informações estão lá no site de Atletas de Cristo. Bom, ontem o Flamengo perdeu seu segundo jogo na pré-temporada da Liga Americana, a NBA, Liga de Basquete. O adversário dessa vez foi o Orlando Magic, que venceu o rubro-negro por 106-88. É muito difícil ganhar times americanos no basquete, mesmo se tratando do Flamengo, campeão intercontinental. Começa amanhã em Campinas, interior de São Paulo, a terceira etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia 2014 e 2015. Os jogos tanto do feminino quanto do masculino começam às 9 horas da manhã dessa sexta-feira. As finais serão disputadas no domingo. Entre os atletas que estão na competição nacional, destaque para as duplas Alisson e Emanuel e Thalita e Maria Elisa, que conquistaram nessa mesma cidade o World Cup Finals em 2013. Uma competição muito importante aí do vôlei de praia. Bom, a Copa Sul-Americana teve ontem 3 equipes brasileiras jogando. 3 delas jogaram, somente uma delas conseguiu se classificar. A gente vai conferir os gols agora. Primeiro jogo é o jogo do Bahia, enfrentando o César Valejo. O Bahia venceu o primeiro jogo por 2-0 na Fonte Nova, não conseguiu segurar a pressão lá fora de casa. O primeiro gol foi marcado pelo Quinteiro. O segundo gol vai ser marcado pelo Chiroque. E aí com 2-0 e 2-0 a gente teve disputa nos pênaltis. Tá vendo no final aí o gol marcado pelo jogador do César Valejo e o Marcelo Lomba, goleiro do Bahia, perdeu. 10 cobranças foram feitas de cada lado. Agora o jogo do São Paulo. O primeiro gol foi marcado pelo Michel Bastos no rebote do chute do Alexandre Pato. Aí o Vilches vai fazer o gol do Huachi Pato. O Ganso vai fazer esse golaço. Que pintura, rapaz, de canhota. Mais um empate, Sagal faz 2-2 no jogo, mas o São Paulo conseguiu sair com a vitória mesmo fora de casa. Esse gol marcado pelo Bosquilha. Garoto revelação do São Paulo, bateu de canhota, bateu bonito. Tirou do goleiro. O último jogo foi o jogo do Goiás contra o Emelec. O Goiás tinha perdido o primeiro jogo, o único dos dois times que tinha perdido o primeiro jogo. Conseguiu fazer 1-0 lá, mas não conseguiu resistir nos pênaltis. O Pedro Henrique perdeu o pênalti que eliminou o time do Goiás. O Emelec conseguiu sua classificação. Com o São Paulo classificado, vai enfrentar o Emelec, que ganhou aí do Goiás. Pode enfrentar na próxima rodada César Valejo, Nacional ou Vitória da Bahia. Esse é o lado fácil da Copa Sul-Americana, porque tem o lado difícil, que tem o Cerro Porteño, Boca Juniors, River Plate, Peñarol, Estudiantes, Libertad, somente times tradicionais do futebol sul-americano, todos eles disputando aí as vagas para as semifinais da Copa Sul-Americana. O assunto agora é a Copa do Brasil, rapaz. Ontem, jogos eletrizantes. Destaque para a vitória heróica do Atlético Mineiro vencendo e eliminando o time do Corinthians. Cruzeiro e Flamengo também se classificaram para as semifinais. Vamos conferir os gols. O Cruzeiro enfrentou o ABC e saiu na frente, rapaz. Fez 1-0 com o William. Já estava 16 jogos sem fazer gol. O segundo gol foi marcado pelo Henrique. Recebeu esse cruzamento, tocou para dentro do gol. Mas o ABC foi para cima no segundo tempo, não quis saber de nada não. E virou o jogo. Fez o primeiro gol com o Rodrigo Silva, o segundo gol com o Xuxa e o terceiro gol com o Silvinho. No empate, no saldo 3-3, o Cruzeiro ficou com a vaga porque fez mais gols na casa do adversário. O Flamengo recebeu o América de Natal no Maracanã, tinha vencido o primeiro jogo por 1-0, venceu também o segundo gol do Gabriel. Gabriel que tinha feito o gol da vitória no jogo lá em Natal. Atlético Mineiro e Corinthians, rapaz. O Corinthians tinha vencido o primeiro jogo por 2-0 e o Guerreiro ainda fez o primeiro gol desse jogo lá no Mineirão. Mas o Atlético Mineiro é galo forte e vingador, rapaz. Fez o gol do empate com o Luan. Depois o Guilherme vai fazer 2 gols e colocar o Atlético na frente. Olha esse gol aí, que beleza de jogada. O Atlético vem tocando, vem tabelando a quantidade de jogadores do Corinthians que tem ali. A bola desvia, mata o Cássio. Outro gol do Guilherme. Perna direita no cantinho. O último gol foi marcado pelo Ed Carlos, de cabeça, confusão dentro da área. Olha,
Que vitória do Atlético Mineiro. Rapaz, eu confesso que a gente conversou aqui até no programa ontem, estava dando como quase certa a classificação do Corinthians, mas o Atlético Mineiro conseguiu uma vitória sensacional. Que virada fez o time do Atlético Mineiro. Nesse momento, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro na próxima fase, vai ser disputada no meio de novembro, as datas ainda vão ser decididas. O Cruzeiro vai enfrentar o vencedor de Botafogo e Santos. Botafogo e Santos que vão se enfrentar hoje na Vila Belmiro. O Santos, lembrando que não tem o Robinho, está suspenso. O Botafogo está com aquela crise imensa, está em 19º no Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos jogos? O Flamengo conseguiu essa vitória sobre o América de Natal com um excelente mexida do Luxemburgo. Acho que teve todo o dedo do Vanderlei Luxemburgo nessa virada do Flamengo. O Flamengo mexeu as 3 substituições até mais ou menos 10 minutos do segundo tempo. Entrou o Luiz Antônio, entrou o Gabriel e entrou o Nixon. Lembrando que o Alexandro saiu por contusão, né? Bateu a cabeça ali, chegou a dar uma afundada aqui um pouco na cabeça do Alexandro, mas está tudo bem com ele. Vai ficar fora alguns jogos aí. Mas essas mexidas do Luxemburgo fizeram toda a diferença para o time do Flamengo. O América de Natal parece que se preparou bastante para essa partida e conseguiu neutralizar aquilo que o Flamengo costuma fazer mais, que é jogar pelas pontas do campo. Então você viu um buraco enorme no meio de campo que nem o América e nem o Flamengo estavam aproveitando. Com a entrada do Gabriel no segundo tempo, o Flamengo começou a aproveitar esse espaço, porque o Everton pôde jogar centralizado e deu espaço para o Gabriel jogar ali pela ponta direita, inclusive fez um salseiro, jogou muito bem. Nesse jogo, 2 expulsões. Um jogador do América, um carrinho por trás, e o Marcelo, o zagueiro do Flamengo. O jogador do América foi o Lázaro, deu um carrinho por trás no Gabriel, foi bem expulso, cartão vermelho de primeira. E o Marcelo, o zagueiro do Flamengo, pelo excesso de faltas, já tinha tomado um cartão amarelo no primeiro tempo, fez muitas faltas no segundo, tomou o cartão vermelho. Vamos falar do Cruzeiro. O ABC foi muito valente, rapaz. Eu tenho que reconhecer que eu não estava esperando isso do time do ABC. Ainda mais depois do Cruzeiro fazer 2-0. O Cruzeiro estava com muitos desfalques, aí, muitos jogadores importantes fora, mas ainda assim fez uma grande partida. Estava com 2-0, mas deu uma relaxada demais no placar. O ABC veio para cima, jogou bem, conseguiu virar o jogo, mas o regulamento é o regulamento. O Cruzeiro classificado, está aí, continuou buscando a tríplice coroa, venceu o Campeonato Mineiro, está na liderança do Brasileirão, pode vencer também a Copa do Brasil. Lembrando que essa é a 3ª derrota seguida no Cruzeiro. Perdeu 2 jogos no Brasileirão, perdeu esse jogo na Copa do Brasil. Sinal de alerta ligado aí no time mineiro. Falar em time mineiro é falar do time do Atlético Mineiro, rapaz. Olha, sensacional. O Levir Coupe foi muito corajoso, escalou somente um volante, e aí do meio campo para frente era Diego Tardelli, que veio direto da seleção para jogar, tinha o Dátolo, tinha o Luan, tinha o Guilherme. Foi muito bem esse time do Atlético Mineiro, jogou muito bem. O time do Corinthians acabou se retrancando demais, desperdiçou muitas oportunidades, né, de jogar para frente. Acho que o Mano Menezes cometeu um erro gravíssimo, que é ter um resultado na mão e achar que vai durar até o final do jogo, ainda mais quando você enfrenta um time forte como é o time do Atlético Mineiro. Não pode dar esse tipo de vacilo. Bom, falando sobre os times da Copa Sul-Americana, o São Paulo marretou seu favoritismo. Grande partida do São Paulo, eu acho que tem tudo para seguir vencendo. Acho que chegar pelo menos até a final está muito tranquilo para o time do São Paulo. Vai enfrentar adversários fracos, adversários de menos expressão. Lógico que tem muitos times bons do outro lado, pode acabar enfrentando uma pedreira na final. Goiás e Bahia desperdiçaram também boas oportunidades. Tinham um time bom, melhor do que seu time adversário. O Bahia provou isso quando venceu o jogo daqui e desperdiçou nos pênaltis a oportunidade de se classificar. Acho que agora o Bahia vai ter que focar totalmente no Campeonato Brasileiro porque ainda não está livre do rebaixamento. O Goiás, por outro lado, está na metade da tabela do Campeonato Brasileiro, não vai nem para cima e nem para baixo. Fim de ano para o Goiás, na minha opinião, acho que não tem muito mais o que almejar. Acho que a gente só tem que ficar de olho nesse menino Eric aí. Fez o gol do Goiás e é um jogador que está jogando muito bem. Estamos encerrando o programa de hoje. Amanhã nos veremos com o programa Atletas no Ar, com o nosso quadro Atletas em Campo. Espero te ver amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço.